Agora, é preocupante, porque essas empresas do setor de autopeças, que são chamadas sistemistas, que fazem para as montadoras, nós estamos falando de milhares de fábricas que vai fechar e que vai ser um desemprego. Então, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para isso. E aí a preocupação com o Brasil, que é um país da periferia do capital. Lute muito, viu? Contra tecnologia. Não, eu ia falar lute muito, porque né? você não vai vencer essa guerra. Não dá. E o governo vai ser o principal opositor que você tem. Sim. E não porque ele está preocupado com a parte limpa, não. Porque a gente tem, por exemplo, o etanol aqui, que é muito mais limpo. A gente é produtor da tecnologia, tudo. Poderia transformar plenamente. Nisso. Resolveria Concordo. tudo. E com a tecnologia nossa, empregando muito mais. Eu estive no ano de 2019 participando de um seminário sobre a indústria 4.0 em Paris, na França. Essa discussão, né? Porque a gente pega hoje aqui, você vê dentro das fábricas. Eu trabalhei numa empresa metalúrgica na cidade de São Carlos chamada Tecance do Brasil, que fazia motores herméticos de geladeira e de ar-condicionado. Quando eu trabalhei lá, tinha 7.500 trabalhadores, hoje tem 1.000. E aí a galera comenta comigo, né, os amigos que eu tenho lá em São Carlos, que, poxa, a gente fabricava lá o motor na chave de fenda, na marretada, no alicate. Eles falam, hoje em dia tudo é robô. E é até bonito de ver um robô trabalhar. Existem montadoras na Ásia e na Europa, por exemplo, que não tem nenhum trabalhador. De casa, o cara controla o notebook e fabrica o carro. E aí, dando um exemplo, eu estive na França, né, e a primeira coisa que eu me assustei é que lá não tem posto de gasolina. Uma boa parte dos carros são carros elétricos e a pessoa vai lá com seu cartão e coloca. Primeira coisa que me veio na cabeça, imagine no Brasil, se acabar os postos de gasolina, quantos frentistas vão perder o emprego? Porque é tudo parte de uma preparação, que é isso que eu estou colocando. Não somos contra a tecnologia, acho que a tecnologia ela é bem-vinda, mas a tecnologia ela tem que vir para a benfeitoria da população. Agora, dentro do sistema capitalista, a tecnologia vai vir para o patrão aumentar o seu lucro e ele não está nem aí para a quantidade de desempregados que vai ter no país. Quer ver um exemplo? O que justifica a gente estar pagando R$60 num quilo de pó de café, sendo que no ano de 2024 o Brasil bateu recorde de exportação de café? O que significa a gente estar pagando esse preço na carne bovina, sendo que no Brasil tem mais cabeça de gado do que pessoas? E também em 2024 bateu recorde de exportação. O que justifica que as empresas do agronegócio brasileiro, que pegaram 420 bilhões de incentivos no Plano Safra no ano passado, eles priorizam vender isso daí como commodity para o exterior e não está nem aí se a população brasileira está pagando caro, se a população brasileira está passando fome. Então este que é o problema, o que é o capitalismo. Porque daria muito bem para a gente usar a tecnologia e você reduzir a jornada de trabalho, com isso você aumenta o número de postos de trabalho, mas se for depender deles, e concordo com vocês, eu não estou falando aqui da gente ter aquele movimento ludista que teve no passado, vamos quebrar as máquinas que isso não dá certo, eu não estou falando disso, estou falando da gente se adaptar nessa nova realidade, mas em uma perspectiva para os trabalhadores. Sim. Engraçado, o governo Lula não conseguir defender vocês nessa luta, né? Olha, infelizmente, nessa luta dos trabalhadores da Avibras é uma vergonha o posicionamento que o governo Lula tem tido. Ele diz que ele passou essa demanda para o Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin, toda vez que é questionado sobre o tema, ele fala, nós estamos vendo, vamos achar uma saída, e a cada dia que passa o trabalhador fica mais no desespero de estar sem salário. Você está falando aqui como presidente do sindicato, mas na sua opinião pessoal, Weller, CPF, por que não avança? Olha, o que eu penso em relação a isso? Primeiro, o Brasil é um país da periferia do capitalismo. Existe hoje uma disputa entre China e Estados Unidos, não só na questão da política, mas relacionado também à economia. Na minha opinião, existe aí uma disputa imperialista entre esses dois países. Interessa ao imperialismo você ter uma empresa desse porte no Brasil? Interessa para eles alguém adquirir e mandar a tecnologia para fora. Aqui, você pode seguir, igual nós temos a Imbel, fabricando pistola, armamento de pequeno porte. Um país como o Brasil tendo uma Avibras, então eu acho que essa discussão política, ela é colocada em primeiro lugar. Em segundo, eu dei aqui o exemplo da Ford, eu dei aqui o exemplo da Caoa Chery, tem a situação da Embraer, porque a Embraer ela foi autorizada pelo governo a fazer aquela negociação com a Boeing, porque o governo tem a Golden Share, a ação de ouro, na época era o Bolsonaro, e autorizou a vender. Então, hoje, eles não estão preocupados com a industrialização do país.
rebaixou o Brasil para a fabricação aí dos produtos primários e a exportação de commodities. Isso é uma política. Então, na minha opinião, não tem uma política de industrialização do país porque não é mais de interesse do imperialismo. Mas e sim, chega a ter uma influência externa assim tão grande. Na minha opinião, tem. Na minha opinião, tem, com certeza. O governo brasileiro é totalmente entregue e submisso ao imperialismo, não tenha dúvida. Não é a política de industrialização, na verdade, a gente tem uma política, você falou no início, de desindustrialização. Isso. De forma geral. Exato. E essa desindustrialização precoce que acontece no nosso país, principalmente nos últimos 15 anos, eu acho isso muito preocupante. Eu falei há alguns minutos atrás. O Brasil é um país muito grande, continental. Se for depender apenas da exportação de commodities, isso vai levando o nosso país a um nível de pobreza extrema. Por quê? O que gera dinheiro? O que gera dinheiro é a indústria. É a transformação da matéria-prima num produto. E aí o exemplo, e muitos desses dados, né? O nosso sindicato ele tem uma parceria com o ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, que já teve o Gustavo Machado, que é membro desse instituto, concedendo algumas entrevistas aqui, que é quem faz esses estudos pra gente, de que um emprego na indústria significa outros 10 em toda a cadeia de trabalhador. E dentro hoje, porque se você pegando também dentro dessa questão da tecnologia, o próprio agronegócio, hoje você não tem boia fria que corta cana, certo? Hoje você tem uma máquina que pega e que faz tudo. Então, é um aumento de lucratividade importante que tem nesses setores. E no agronegócio, hoje você vê que nem garim em muitas cidades não tem, né? Passa ali o caminhãozinho varrendo e já jogando em cima, né? Você não acha que as leis trabalhistas atrapalham muito isso, não? Essa relação principalmente no campo. Eu já vi vários fazendeiros falando assim, cara, eu prefiro uma máquina do que contratada, gerar emprego aqui, porque as leis trabalhistas vão me dar problema depois. Olha, sobre esse tema, vamos lá. Isso é o discurso de todos os empresários, que as leis trabalhistas. Agora, vamos debater isso, porque pegando o exemplo ali da região do Vale do Paraíba, onde é a nossa atuação, a ampla maioria das empresas são multinacionais. Você pega a GM, Estados Unidos. Lá nós temos fábrica da Eaton, Estados Unidos, Ericsson, capital sueco. Onde eu trabalho, Johnson Controls Hitachi, é 60% americana, 40% da fábrica é japonesa. Lá nós temos a Delta, que é capital de Taiwan. Lá nós temos a Latecoère, que é uma empresa francesa. Lá nós temos a Sonaca, que é uma empresa belga, e por aí vai. Essas empresas multinacionais vêm aqui, paga esta mão de obra, que é super barata, e o lucro vai em forma de dividendos para o exterior. E sequer paga imposto disso. É muito dinheiro que esses caras ganham. Mesmo depositando fundo de garantia. E aí outro discurso que é colocado, a carga tributária, de fato, paga muito imposto no nosso país. Principalmente quem é pobre. Agora, eles não falam da realidade, da lucratividade das empresas. E aí, por isso que eu coloco novamente, que é uma questão de vontade política. Essas empresas exploram o trabalhador, o dinheiro vai para fora em forma de dividendos, sequer paga imposto disso. Ou seja, o dinheiro sequer fica no Brasil. E a geração da riqueza passa pelas mãos do trabalhador. E vai tudo para fora, sequer fica aqui minimamente para ser revertido na forma de saúde, na forma de educação, infraestrutura, segurança. Não, o dinheiro vai tudo para fora. E aí você pega as empresas que são brasileiras, vamos lá, a Embraer ainda é uma empresa brasileira, 66% das ações da Embraer estão nas mãos de acionistas estrangeiros, principalmente americanos, chineses e portugueses. A Petrobras, metade das ações não estão. Estão principalmente nas mãos do capital estrangeiro. Essa é a realidade. Qual empresa que é 100% nacional como empresa? São pouquíssimas. Ou são as multinacionais, ou são essas empresas mistas, como no caso da Embraer. Podemos dizer o que da Embraer? É uma desnacionalização que existe da empresa. Se 66% das ações estão nas mãos de acionistas estrangeiros, ela é uma empresa brasileira? É fabricado aqui. Agora, o dinheiro gerado, que é a riqueza, que é o lucro, vai para as mãos de poucas pessoas que estão no exterior. O dinheiro sequer fica aqui no nosso país. Você me mostra que a política está contra o brasileiro.
Porque se você pega essas proporções que você tem aí dessas empresas, com esses valores, com esse dinheiro que vai, com esse capital que vai para o estrangeiro, é pior ainda quando você pega as mesmas, vamos falar, as mesmas diretrizes, elas são colocadas para todo mundo. Porque você pega uma multinacional, e aí dentro do que o Cabeleira falou, e fala assim, as leis trabalhistas, elas são, em vários momentos, um obstáculo realmente para empregar alguém. O cara que quer gerar um emprego, sei lá, ele falou do rural, por exemplo, ele prefere pôr uma máquina do que 3 colaboradores, Sim. porque ele não vai conseguir. Para a multinacional, não é difícil contratar várias pessoas e fazerem todos os ajustes que são necessários. Ela tem capital e, se precisa, ela capta esse capital. Ela consegue recursos para fazer isso. Quando você chega para um cara médio, pequeno, e impõe para essa pessoa que quer começar a ser uma empresa nacional realmente, que vai pagar o imposto aqui, que o dinheiro vai ficar aqui dentro, que vai gerar emprego também, ele não tem condição de fazer isso. Olha, inclusive, né, muitas vezes a gente vê, né, o discurso, né, principalmente daqueles que são de ultradireita, e muitas vezes quando a gente fala isso, eu tô aqui falando da grande propriedade. Eu tô falando aqui de empresa francesa, de empresa belga. Sim. Eu tô falando aqui da GM, eu tô falando da Embraer. Nós não estamos falando dos micro e pequenos empresários. Porque muitas vezes, até na porta da fábrica, né, você vai fazer um discurso ideológico e muitas vezes aquele cara que ganha 5 mil reais por mês, que tem um carro zero e que tem um apartamento quitado, se ofende. Ele acha que quando você fala de burguesia, você está falando dele. Nós não estamos falando disso. Não, esse é pobre igual o trabalhador. Exatamente. O de 5 mil e o de 1.000 é o mesmo cara. Porque pegando no setor... um mês sem trabalhar. Exatamente. Porque pegando o setor do agronegócio, nós estamos falando aqui das grandes empresas, que se você pegar aí, eu citei aqui o exemplo do quilo do pó de café, são quantas empresas? As empresas que exportam carne, são quantas empresas? Nós não estamos falando aqui daquele pequeno agricultor que rala pra caramba pra plantar o alface, que rala pra caramba pra plantar o tomate. Nós achamos que o governo deveria ter políticas específicas para o pequeno proprietário. Então, a gente não está falando aqui muitas vezes da classe média que se acha que são burguesia. Não estamos falando disso. Agora, quando vocês colocam aí relacionado, o patrão prefere comprar o robô. De fato, se você tem condição de você comprar um robô, você não precisa pagar os direitos trabalhistas, ok? Mas mais do que isso, um robô não faz greve, certo? O trabalhador pode fazer greve e pode questionar. Então, isso também é um outro elemento que é colocado. O trabalhador pode resolver um problema que o robô ele só faz, ele não resolve o problema, ele não te ajuda a crescer. Perfeito. O trabalhador, em várias situações, é muito melhor. Sim, mas eu acho que existe um pouco, né, desta confusão e é importante a gente separar. Quando eu falo aqui de capitalista, quando eu falo aqui de nível de exploração, eu tô falando aqui das grandes empresas, eu não tô falando. Às vezes o cara monta ali uma padaria no bairro ali, o cara rala pra caramba, às vezes ali pra tirar 10 conto por mês, esse cara é burguês? Não. Quando a gente fala de atacar grande propriedade, é o cara que tem a barraquinha de cachorro-quente, de pastel na feira? Não, esses aí são os pequenos proprietários e, na nossa opinião, de fato, esses pequenos proprietários, às vezes, a carga tributária que paga ser igual o que paga uma GM, ser igual o que paga uma Eaton, tá completamente errado. Então, é disso que nós estamos falando. O problema é na representatividade, assim, sabe? Eu acho que o trabalhador ele precisa se politizar de uma forma para escolher melhor o seu representante, assim, sabe? Eu vejo que a reivindicância, ela é digna, ela realmente tem que ser feita, mas quem tá representando vocês lá na ponta tá enganando vocês há anos. Perfeito. O que eu acho que foi muito importante durante todo este processo de luta dos trabalhadores da Avibras? Porque eu tenho a opinião de que o sindicato ele não tem que servir apenas para fazer a luta sindical. Por quê? Se você faz uma greve e aumenta o salário do trabalhador em 10%, é uma conquista? É, ok, o trabalhador lutou. Agora, se no outro dia a inflação for para 20%, você já perdeu os 10, já tem mais 10 para recuperar. Isso é o sindicalismo. Eu fazia esse discurso na porta de uma fábrica que a gente conquistou o Vale Alimentação. Hoje o trabalhador tem lutado para ter um cartão de alimentação para comprar comida. E se hoje o trabalhador tem um cartão Vale Alimentação com R$500, R$500 hoje é uma coisa. Daqui um ano, porque o quilo do pó de café há um ano atrás estava 30, hoje está 60.
Quanto custava 1 quilo de carne há um ano atrás, quanto está custando hoje? Então, isso depende do quê? Isso depende da economia. E a economia é o quê? É política. Então, movimento sindical é movimento político. E aí, a gente tem que atuar para fazer a disputa da consciência dos trabalhadores. Então, o sindicalista que falar que não vai discutir política, ele vai ficar para trás. E os trabalhadores da Avibraz, o que eu acho que foi fundamental e muito importante ao longo desses 3 anos, por exemplo, a gente foi para Brasília. Na época, o governo Bolsonaro. Citei aqui 2 ônibus, 80 trabalhadores. Chegamos lá, nós fomos para a frente do local onde fica a presidência da República e, chegando lá, veio um monte de segurança empurrando. Cai fora, cai fora, cai fora. Aqui não. A gente falou, não, nós queremos conversar. Aqui são os trabalhadores da Avibraz, principal indústria de defesa do país. Estamos com uma carta, pelo menos um assessor botou a gente para correr. Aí fomos para frente do Ministério da Defesa. Mesma coisa, ninguém vai atender vocês, baderneiro e tal. O trabalhador falou, pô, eu não sabia